Olá, bom dia! Há 3 semanas, o Meu Paraná iniciou uma viagem de trem pelos trilhos que cortam o estado de Cascavel até Paranaguá. Hoje, na última etapa da nossa viagem, nós vamos descer a Serra do Mar no único trecho em que há o transporte de passageiros. É uma viagem para se encantar com as paisagens, com as histórias e com um traçado ousado, considerado por muitos na época da construção impossível de ser executado. A viagem é uma das mais marcantes do Paraná. Os trilhos passeiam por um cenário único: penhascos, pontes, a mata exuberante no coração da Serra do Mar. Difícil não pensar nos desafios para a construção de uma ferrovia num local de acesso tão difícil, quanto mais 130 anos atrás. Nossa viagem começa no centro de Curitiba, no lugar chamado pelos moradores da capital de Rodoferroviária. É a parada dos ônibus intermunicipais e também a estação de passageiros que embarcam no trem até Morretes. Bom dia, bem-vindos. Nos fins de semana, o saguão fica cheio. Gente de todo o Brasil e até de outros países. Às 8h15 da manhã, o embarque é liberado. O trem fascina a boa parte das pessoas. Elas chegam aqui e ficam encantadas com o universo do trem. E a gente, claro, também vai participar dessa viagem. Daqui de Curitiba até Morretes, o passeio dura mais ou menos 3 horas. Vamos lá! Os bilhetes custam de R$ 85 até R$ 158, conforme a classe. O trem de passageiros sai todos os dias pela manhã. Esse é o único trecho de ferrovia no Paraná onde é permitido o transporte de passageiros. Pelo trem viajam moradores do litoral e muitos turistas. O advogado João Pereira veio de Porto Alegre com a namorada para passear em Curitiba. Passeio de trem sem deixar de lado as tradições. Lá em Porto Alegre nós não temos esse tipo de turismo, então é sempre uma surpresa, uma novidade. Ao sair da área urbana da região metropolitana de Curitiba, a natureza toma conta do horizonte. E a Mata Atlântica aparece para encantar quem embarcou nessa aventura. Eu achei muito legal, muito bonito. O túnel Roça Nova, em Piraquara, é o primeiro do percurso. Até Paranaguá são 13, mas este é o maior de todos. Tem mais de 450 metros. A partir daí, o passeio fica cada vez mais interessante. É preciso ficar atento às belezas naturais, a história da ferrovia que começou a ser construída em 1880 e só terminou 5 anos depois, vão surgindo pelo caminho. Por ser educadora, eu vejo aqui uma grande possibilidade da gente difundir principalmente a questão, para dentro da educação, de sustentabilidade, de meio ambiente, questão histórica, construção. E já que a conversa é sobre a história da ferrovia, vamos interromper nossa viagem por alguns minutos para falar com quem entende deste assunto. Eu comecei a andar de trem em 52, 53, por aí, só tinha Maria Fumaça, a locomotiva que funcionava com lenha, né? E você lembra do barulho, inclusive, Lembro. que fazia? Sim. Na emenda do trilho, aquele cantando. Você não esquece, isso fica no teu ouvido, né? Rubens Rabitzreuter, de 70 anos, é filho e neto de ferroviário. Economista e historiador, estudou a construção da ferrovia entre Paranaguá e Curitiba e escreveu um livro sobre a Serra do Mar. Rubens guarda um grande acervo com fotos e documentos da ferrovia histórica. Em 1870, por aí, o litoral do Paraná era ligado à capital Curitiba apenas pela Estrada da Graciosa. E, precursoramente, pelos 3 caminhos que ligavam o litoral a pé, tropas, né? Que era o caminho da Graciosa, o caminho do Itupava e o caminho do Arraial. Mas a estrada da Graciosa, ela já não comportava mais, com os caminhões pequenos da época, o transporte de mercadorias para o litoral, para exportação e coisa que chegava no litoral também para subir para Curitiba, tipo erva mate, madeira, sal, açúcar, essas coisas todas. Aí resolveu-se então de fazer uma ferrovia. Os irmãos Rebouças, o Antônio e o André, resolveram fazer um projeto
e definiram não um projeto, mas uma linha por onde essa ferrovia podia subir. E mais tarde, anos depois, foi construída a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, exatamente pelo traçado onde eles fizeram o estudo inicial. Várias concessões imperiais foram sendo dadas e somente a quinta é que viabilizou através desse grupo empresarial belga que acabou começando a construção da ferrovia em fevereiro de 1880. Quem comandou as obras nos primeiros 2 anos foi o engenheiro italiano Antônio Ferrucci e nos últimos 3 anos o engenheiro brasileiro João Teixeira Soares. O trabalho para instalar toda a estrutura de pontes, túneis, estações durou 5 anos e, segundo o pesquisador, chegou a envolver 9.000 homens. Um detalhe importante, não houve uso de escravidão aqui, todos os funcionários eram remunerados. Isso é uma pergunta recorrente, né? Não houve escravidão e os alemães, os italianos foram usados com grande intensidade, que moravam na região de Curitiba ou na região de Morretes. Dom Pedro II veio ao Paraná 3 meses depois que os trilhos começaram a ser construídos. Fez o lançamento da pedra fundamental, mas não seguiu o protocolo planejado pelas autoridades daqui. E quando ele chegou, disseram a ele assim: olha, imperador, agora vai ter um banquete aqui na hora do almoço e antes do banquete o senhor vai lançar a pedra fundamental da ferrovia, etc e tal. Mas ninguém me consultou a respeito. Não, eu quero ir para Curitiba imediatamente. O banquete, que tinha sido encomendado para 200 talheres, acabou sendo saboreado pelos funcionários empregados da ferrovia que trabalhavam lá embaixo naquele setor. E ele foi embora com a comitiva e todo mundo, de orelha baixa, né, seguiu o imperador para Curitiba. As cópias das fotos feitas pelo fotógrafo oficial de Dom Pedro II, na época das obras na Serra do Mar, hoje estão nas mãos de Rubens. Eu destaco como curiosidade é que, num artigo dizia assim: caso o maquinista não compareça de manhã para pegar a locomotiva, ligar a locomotiva para tocar o trem, ele sofreria prisão de 6 meses ou multa de 50 mil reais. Um verdadeiro tesouro de uma época que poderia ter influenciado na paisagem e nos pontos importantes que a gente encontra hoje em Curitiba. A ferrovia realmente, para escoar a safra, tem que ser. E um novo projeto, ele é fundamental. Na hora que viabilizar, nós podemos ter 2 descidas de serra, né? A atual, né? E a nova aí com grande capacidade. Eu não consigo imaginar daqui 50, 100 anos aquilo ali desativado, entende? Abandonado. Nem que seja turisticamente. Não pode, porque realmente é uma obra-prima, uma coisa maravilhosa, é muito bonito. Daqui a pouco a gente continua a nossa viagem até Paranaguá, passando pelo trecho mais impressionante dessa ferrovia.